Boa noite, povo de Deus, a paz seja convosco. Mais uma vez nós estamos aqui nessa terça-feira para que nós possamos compartilhar a palavra do nosso Senhor. Eu agradeço a você que está assistindo esse vídeo e eu acredito, eu creio que a palavra do Senhor vai chegar ao teu coração. Eu peço que neste momento você me ajude, você possa confirmar essa oração, para que o Espírito Santo de Deus venha nos dar entendimento, discernimento da palavra do Senhor, para que nós possamos ter um reavivamento dentro do nosso coração. Eu te peço, amado irmão, amada irmã, que nesta noite você confirme esta oração. Espírito Santo de Deus, no nome do Senhor Jesus, nós nesta noite te pedimos que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra, que o Senhor venha nos dar entendimento, discernimento da tua palavra nesta noite, que nós possamos, ó Pai, receber a tua palavra e que ela possa fazer, Senhor, maravilhas em nossos corações, na nossa vida, na nossa família, Pai, que nós possamos continuar sendo abençoado, ó Pai. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos amados, o Senhor colocou uma palavra, me deu um entendimento ao meu coração e eu vou estar compartilhando com você. A palavra que o Senhor colocou ao meu coração é sobre negligência e incredulidade. Uma palavra negligência que tem o significado da falta de cuidado, de um desleixo muitas vezes do povo de Deus, nosso, né? A falta de cuidado que muitas vezes nós temos com a palavra do Senhor, né? Não lendo a palavra, não meditando na palavra. E a incredulidade, né? Que o fato da gente não ler a palavra, não meditar, não ouvir a palavra, né? A nossa fé, ela não é uma fé viva. Porque realmente e sinceramente a gente só tem uma fé viva quando a gente se alimenta da palavra do Senhor. Isso é real, isso é fato. E a incredulidade, ela tem um significado de uma tendência de quem não se deixa facilmente convencer. Isso é incredulidade. A incredulidade é aquilo que muitas pessoas têm, que embora tendo algum fato, tendo a palavra de Deus, tendo os milagres, tendo os sinais, mas a pessoa não se deixa facilmente se convencer. Ela não crê verdadeiramente. E quem não crê, não tem a fé a qual a Bíblia diz que nós temos que ter. Então é um perigo muito grande a negligência que leva à incredulidade. E essa é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. A gente vai estar abrindo as nossas Bíblias no livro de Hebreus. A gente vai estar lendo o capítulo de número 2. Vamos estar lendo vários versículos, porque eu gosto de me aprofundar na palavra de Deus. Eu gosto de pegar o conteúdo da palavra para que o Espírito Santo possa trazer essa palavra para dentro dos nossos corações. É assim que eu creio, é assim que Deus colocou no meu coração, para que eu possa estar recebendo esse discernimento através do Espírito Santo da palavra do Senhor. Então que você possa abrir a sua Bíblia, se você estiver com ela, no livro de Hebreus capítulo 2. Aleluia, glória a Deus. O livro de Hebreus, irmão, ele tem um conteúdo, um entendimento para nós, que o escritor, não vamos nos aprofundar para saber quem escreveu o livro de Hebreus. Muitos dizem que foi Paulo que escreveu, mas o propósito desta noite é que a gente venha entender o que o Senhor quer falar conosco através dos versículos, dos capítulos desse livro. Existia duas classes de pessoas hebreias.
O povo hebreu era dividido em duas classes de pessoas. Aquelas pessoas que creram verdadeiramente, que tiveram as vidas transformadas pela palavra. Aquelas pessoas que viram, lembrando-se que da linhagem de Abraão, da linhagem que vieram os hebreus, até quando o Senhor Jesus Cristo estava nesta terra, neste mundo, muitas pessoas creram, muitos hebreus creram, mas muitos não creram, muitos não aceitavam ele como Messias. E a gente vai pegar essas classes de pessoas para que a gente venha a ter entendimento que hoje também existe duas classes de pessoas, dentro de um povo escolhido. Olha só, meu querido, duas classes de pessoas dentro do povo escolhido, assim como naquele tempo, duas classes de pessoas no meio do povo escolhido, povo hebreu. E isso gera para nós uma preocupação muito grande, porque assim como naquele tempo, aquele povo, no meio deles tinha pessoas que não acreditaram, não creram no Messias, na palavra de Deus. Também hoje existem pessoas que se dizem evangélicas, pessoas que se dizem cristãs, mas verdadeiramente essas pessoas não creem. E a gente vai entender o porquê que a palavra de Deus nos alerta sobre esses tipos de pessoas. E muitas vezes a palavra do Senhor vai mexer com a gente, vai falar com a gente. Vamos lá então. O tema dessa mensagem é da negligência à incredulidade. Da negligência à incredulidade. Porque o negligente, ele se torna um incrédulo. Porque como a gente pôde entender aqui, a falta de cuidado, o desleixo, isso é ser negligente. E a incredulidade é a tendência daquela pessoa que quando ela não se alimenta, que quando ela não busca, que quando ela vive aquela vida de mesmice, ela é uma pessoa difícil de aceitar aquilo que a palavra revela. Ela pode dizer até com os lábios que ela aceita, que ela crê, mas verdadeiramente dentro do coração dela, isso não é verdade. E aí que está o perigo. Hebreus capítulo 2, versículo 1. O versículo chave: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviamos delas. Diligência, o significado é interesse ou cuidado. Então ficaria: portanto, convém-nos atentar com mais interesse, com mais cuidado para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nós não desviemos dela. E a gente tem lá um exemplo no livro de Timóteo, 2 Timóteo 3,16, que diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E redarguir significa responder. Toda a escritura, ela é apta para nos responder aquilo que muitas vezes a gente não sabe. E o fato da gente não saber, o fato da gente não entender, é aí aonde a gente se torna negligente, é aí aonde a gente se torna incrédulo. Amém? Vamos prosseguir aqui, capítulo 2, versículo 2: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram?
O 4, testificando também Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas, e os dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Então todos esses itens, sinais, maravilhas, milagres, os dons do Espírito Santo, tudo isso, muitos dos povos, eles viram, eles presenciaram, mas mesmo assim, grande parte não aceitar. E o fato de não aceitar é o fato de você estar colocando de lado aquilo que é para ser a bênção, aquilo que é para ser a vida em Jesus, para mim, para você e para aquelas pessoas daquele tempo que não creram. E a palavra do Senhor nos diz que antigamente as teofanias, as manifestações de Deus através da natureza, em sinais, forma humana, aparições de anjos, permitidas por Deus, e a descida do Espírito Santo em Atos 2, tudo isso o Senhor usou, o Senhor deixou que o seu manifesto ali, para que as pessoas verdadeiramente elas acreditassem, verdadeiramente as pessoas viessem a crer. Mas mesmo assim, muitos só creram da boca para fora. Verdadeiramente no coração ainda estava aquela névoa, ainda estava aquela escuridão, muitas vezes presa, assim como aquelas pessoas daquele tempo, as religiosidades, as tradições, uma vida de mesmice, de estar muitas vezes ouvindo a palavra na casa do Senhor, mas não meditando na palavra em suas residências, não se alimentando da palavra, não tendo interesse na palavra do Senhor. Este é o perigo da incredulidade, viver uma vida aonde as pessoas imaginam que dentro do templo, verdadeiramente, aquelas pessoas, elas são as pessoas crentes, são as pessoas cristãs, e verdadeiramente isso não é verdade. Você viver uma vida cristã é você viver a sua vida no seu cotidiano, no seu dia a dia, uma vida com o seu coração voltado à palavra de Deus a todo instante. Hebreus capítulo 2, versículo 5, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem para que dele se lembres, ou o filho do homem para que o visite? Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre as obras das tuas mãos. Aqui começou a se pronunciar Jesus Cristo nosso Senhor. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de honra, de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo. Jesus, ele foi introduzido nesse mundo, encarnado, crucificado, ressuscitado, assunto, ou seja, a sua ascensão ao céu, exaltado e entronizado. Em João capítulo 1, versículo 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Verdadeiramente, toda a nossa fé, toda a nossa crença, o crer, tem que ser em Jesus Cristo. Tem que ser em Jesus Cristo. Por isso que o escritor, ele exortava, ele exortava muito aqueles povos dizendo, tudo isso que vocês estão fazendo,
tudo isso que vocês têm nos vossos corações, aquela sombra do tempo da lei, tudo isso, amém. Mas vocês precisam crescer, vocês precisam crescer em conhecimento, vocês necessitam crescer. A fé de vocês, ela tem que ser crescente a cada dia. Da mesma forma hoje, todo esse entorno que a gente tem, o fato da gente vir na igreja, o fato da gente presenciar os milagres, o fato da gente descer as águas, batizando-se, o fato da gente receber alguns dons por intermédio do Espírito Santo, amém. Mas nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não podemos nos estagnar, ficar parado, viver uma vida simplesmente vindo na igreja, observando os milagres. Nós precisamos participar do maior milagre, que é a salvação que nós ganhamos, que nós obtivemos. E para nós conseguirmos essa tão grande salvação, nós precisamos galgar, nós precisamos crescer, nós precisamos nos fortalecer a todo tempo. E como nós vamos fazer para que nós possamos nos fortalecer a todo instante? Se nós nos alimentarmos da palavra de Deus, se nós estivermos ali a todo dia buscando a palavra, nos alimentando da palavra, com o nosso coração diante da presença do Senhor, crendo no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem outra forma. Se a gente não crer verdadeiramente de coração, as outras coisas que a gente está fazendo viram mesmice. A palavra do Senhor também nos diz aqui em Hebreus, capítulo 2, versículo 10: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação dele. Porque assim o que santifica como o que são santificados são todos de um, por cujas causas não se envergonha de lhe se chamar de irmãos. Olha aqui, meus amados, o Senhor Jesus, aquele que santifica e aqueles que são santificados somos nós, e Ele não se envergonha de nos chamarmos de irmãos. E a palavra do Senhor diz aqui, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos. Essa é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Olha aqui, quando a gente verdadeiramente está com o coração estruturado, aquela fé viva no nosso Senhor Jesus Cristo, quando a gente começa a entoar louvores, entoar cânticos, o Senhor se faz presente em nossos corações. Por quê? Porque aquela fé é uma fé viva, não é aquela fé que não é uma fé viva, é a fé morta, aquela fé que só o fato da pessoa estar presente dentro da casa de Deus, mas muitas vezes dispersa, não está nem prestando atenção na palavra, nem prestando atenção nas letras dos hinos, não está adorando, não está louvando o nome do Senhor. O Senhor, Ele se faz presente na fé viva dentro do coração daqueles que verdadeiramente o buscam. Isso é fato, isso que a palavra de Deus nos ensina. E outra vez porei neles a minha confiança, e outra vez eis-me aqui, a mim, e os filhos quem Deus me deu, que somos nós. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. O Senhor, neste mundo, ele participou das mesmas coisas, assim como a gente participou da carne, de sangue, o Senhor também, porque havia um propósito. Deus, ele necessitaria que o Filho dele passasse por tudo isso, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Assim o Senhor Jesus venceu. O 15, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, que somos nós, assim como os hebreus, que somos nós. Glória a Deus. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu por socorrer os que são tentados.
Hebreus 1, do 1 ao 4, nos dá um contexto destas palavras, as quais nos está no capítulo 2. Hebreus capítulo 1 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e muitas maneiras aos pais pelo profeta, a nós falou nos últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto por mais excelente que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Jesus, Ele é a verdade e a vida. Jesus, Ele é o caminho. Ele se fez menor do que os anjos quando veio neste mundo, mas foi crucificado, foi assunto ao céu, subiu ao céu, foi entronizado e foi glorificado, se tornou maior do que todas as coisas, e todas as coisas estão embaixo dos seus pés. Todas as coisas, por isso que nós temos que crer verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo. E para encerrar, meu querido, para deixar essa palavra aí, a palavra de Deus nos diz: por isso, amados irmãos, participante da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirde hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. O que a palavra está nos dizendo para encerrar? A palavra está nos dizendo assim: o Espírito Santo está falando. Não adianta eu e você, ou seja quem for, endurecer o coração como aquele povo na travessia do deserto. Porque a palavra do Senhor é bem clara: aquele que não crê, aquele que endureceu o coração, aquele que tratar a palavra de Deus com desleixo, colocar a palavra de Deus no canto, só vir atrás de milagres, só vir atrás querendo receber promessa, essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Essa é a palavra de Deus. Então, irmãos, que nós possamos ter mais amor, mais cuidado com a palavra de Deus, que nós possamos nos alimentar da palavra de Deus. É esta a mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração. Nós precisamos ler a palavra do Senhor, nós precisamos meditar na palavra do Senhor, porque logo nós vamos voltar à casa do Senhor. A escola bíblica, ela vai estar com as portas abertas para te receber. É bom você vir num culto e ouvir a mensagem, é bom você pegar um pregador, que ele prega aquela mensagem, sabe, de fogo. É muito bom, isso edifica muita gente, mas se você não tiver a base da palavra, nada vai adiantar. Amém? Então essa é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, que você possa ter recebido essa palavra, que você possa meditar nela, que você possa com amor começar a ler a palavra do Senhor. Peça discernimento para o Espírito Santo, que Ele vai te dar. Peça discernimento, que eu ouço muitas pessoas dizer assim: eu não consigo entender a palavra de Deus. O Espírito Santo te dá entendimento, em nome de Jesus, amém? Queria estar orando por essas pessoas aqui. Colocaram os nomes aqui nesse caderno de oração. O irmão Nelson também colocou sobre o vizinho dele, o Adilson. E a gente vai estar orando por essas pessoas aqui no nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai, nós cremos na Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, que nós possamos alimentar desta palavra viva em nossos corações. E através desta palavra, Senhor, nós cremos que o Senhor é um Deus que cura, que restaura, que renova. Os Seus cuidados para aqueles que Te buscam, Senhor. Pois a Tua palavra assim diz. Pai, nós determinamos a cura, a libertação, o renovo e a salvação para todas as pessoas em nome de Jesus. Papai amado, Deus maravilhoso também, Senhor, essas pessoas que colocaram os nomes, Senhor, nesta pasta, Senhor, as empresas, Senhor, as pessoas também, os autônomos, Senhor, aquelas também que não colocaram, ó Pai, aquelas pessoas também, Senhor,
que estão preocupados com os empregos, que perderam o emprego, aquelas, ó Pai, que estão, ó Pai, nem dormindo à noite, pensando que vão perder o emprego. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor entre com providência, Pai, que o Senhor venha, Senhor, abençoar a todos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Amados irmãos, eu agradeço em nome de Jesus por mais uma oportunidade. Agradeço ao pastor Miguel Bertolotto, à pastora Laurinda Bertolotto, agradeço ao Espírito Santo de Deus por mais esta noite nós pudermos, compartilhar a palavra do Senhor. E eu acredito que o Senhor, Ele está falando. O Senhor, o Espírito Santo, Ele está manifestando através da palavra, através das mensagens da escola bíblica, através da mensagem que o pastor pregou no domingo. E assim como diz o irmão Adalto, o Senhor, Ele sai atrás dos brotos. E assim como o pastor Miguel, ele pregou no domingo, a gente muitas vezes está com muita contenda na mente, a gente muitas vezes está com muita inimizade na mente. Nós precisamos nos livrar disso, nós precisamos buscar a face do Senhor, crer nesse Jesus maravilhoso, porque é só com Jesus que nós vamos ter vitória. Amém? Eu convido você a estender a sua mão agora, que nós vamos estar encerrando, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu agradeço você, meu querido, agradeço você, família, amados e amada, por estar mais uma vez compartilhando, assistindo esta mensagem. As minhas pregações, elas são assim. Eu gosto de pregar no sentido de estudo, sendo usado para fortalecer o seu ânimo, para que você possa usufruir, ler a palavra de Deus. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja com todos agora e para sempre. Amém, amém. Deus abençoe a você e a toda a sua família em nome de Jesus. Amém.